Bom, o que que é autorregulação primeiro, né? Não foi à toa que eu penso, quando eu pensei nas sequências de lives, eu falei antes de falar da live, antes de falar de autorregulação, eu fiz 3 lives falando sobre as ferramentas básicas da parentalidade positiva. Que são elas? As perguntas inteligentes, que foi da última live, a comunicação positiva e a inteligência emocional. A inteligência emocional do adulto. É claro que eu falei também da criança, mas eu trouxe aqui um olhar para o adulto. E muita gente fica curiosa com isso, né? Porque é muito comum quando a gente pensa na educação do nosso filho, a gente focar na criança e focar especialmente no erro da criança, nos desafios comportamentais, ou na birra, no choro, ou no erro mesmo, né? De uma criança mais reativa a alguma coisa. E aqui o tempo todo eu foco na gente, no adulto. Inclusive, desde que eu entendi que o adulto é o personagem principal dessa história, né? A criança é a protagonista, a criança precisa de autonomia, mas a gente acaba sendo o personagem principal no sentido de que a nossa atuação ela vai impactar direto na construção dessa criança. Desde então, eu comecei a atuar muito mais com o adulto e muito pouco com a criança, porque eu entendi nos atendimentos que eu tinha individuais com as crianças, na verdade, atendimentos muito mais focados, inclusive, em questões do desenvolvimento cognitivo, né? Mas que eu sempre levava para as questões emocionais, porque é a minha área. Eu entendi que eu podia fazer tudo que estava ao meu alcance, mas nada, não seria suficiente, porque eu estou trabalhando a criança, mas o adulto em torno dela, né? O pai e a mãe, que são os olhares principais, que são os olhares que de fato vão favorecer uma autoestima saudável, que de fato vão favorecer a autonomia. Se esse adulto não estiver falando a mesma língua que a minha, o meu trabalho não sai do lugar. Eu dou um passo para frente, depois 2 para trás. Então, quando eu entendi que eu precisava trabalhar os adultos, né, os pais especificamente, eu comecei a ver mais resultados, eu comecei a ter ganhos na autoestima da criança, então a ter crianças mais saudáveis emocionalmente, a ver famílias mais harmoniosas na sua relação. E aí eu entendi que era por esse caminho que eu precisava percorrer. Por isso que hoje eu falo muito para o adulto, apesar da gente estar falando aqui sobre educação da criança, apesar da gente falar de desenvolvimento infantil, da importância desse brincar da infância, eu trago reflexões para a gente, né? Por isso que muita gente me pergunta por que mas e aí, como é que eu faço para garantir o choro? Enquanto a gente estiver focado para garantir o não choro, né? Enquanto a gente estiver focado em conseguir que o nosso filho não erre mais, a gente ainda precisa trabalhar muito. A gente ainda precisa caminhar muito para mudar esse olhar. Se a gente ainda estiver focado em garantir que a criança não erre mais, a estrada ainda é muito longa também. Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar a gente, e esse é um trabalho que eu faço em mim todos os dias, que é mesmo muito desafiador, mas que é a única maneira da gente alcançar o nosso objetivo. A gente só vai criar crianças saudáveis, crianças autônomas, crianças cientes de si mesmas, capazes de se autorregular, capazes de lidar com a sua própria emoção, se a gente conseguir fazer isso tudo com a gente primeiro. E é por isso que eu vou trazer mais uma reflexão focada no adulto, mas sempre entendendo que a gente começa pela gente para depois transbordar para o outro, e o outro, no caso, a criança. Bom, quando a gente fala de autorregulação, é importante a gente pensar o que é autorregulação. Bom, por que eu falei sobre essas 3 ferramentas, da inteligência emocional, perguntas inteligentes e comunicação positiva? Porque são 3 ferramentas base da parentalidade, mas são 3 ferramentas também fundamentais para essa autorregulação, especialmente a inteligência emocional. Tem alguns comentários desse post que eu falei para vocês que me trouxeram, dizendo assim, eu sugeri, né, que quando a gente estiver num momento muito conflitante, que a gente saia do ambiente que a gente está, a gente adulto, que a gente respire fundo, que a gente mentalize
a nossa ação antes de fato a gente ter a ação, a gente mentalizar como que a gente pode responder, que a gente, na verdade, organiza a nossa emoção antes de responder. E aí muita gente me escreveu, vou ler aqui algumas coisas. Quando você acorda já com o grito da criança, às 6 da manhã, morrendo de dor de cabeça, de TPM, não é impossível seguir esses passos. Sim, é muito difícil, mas não é impossível. É um trabalho realmente diário de formiguinha. Uma outra pessoa me escreveu: meu filho me tira de sério 7 dias da semana, o restante das 7 dias da semana por 14 horas, o restante das horas ele está dormindo. Então, assim, é claro que, né, eu sei que no momento que a gente está passando por algum problema, fica muito difícil a gente enxergar uma luz, mas na verdade o que eu trago aqui de reflexão é que, assim, se a gente está encarando dessa forma, provavelmente vai ser difícil. Então, se a gente está de TPM e com enxaqueca, é claro que não vai ser fácil a gente responder ao choro da criança às 6 da manhã. Né? Eu hoje, por exemplo, estava especialmente cansada, tanto que pela primeira vez na vida eu dormi aqui 30 minutos antes da live, porque eu estava assim, sem nem perceber. E a gente foi jogar. A gente aqui em casa, antes de dormir, as crianças sempre jogam, brincam de alguma coisa. A gente lê um livro, a gente foi jogar um jogo de tabuleiro, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E eu tô muito cansada. Então, no meio do jogo, eles começaram a brincar de rodar o dado de alguma maneira, de soprar o dado, e dava voltinha pela casa e tudo. E eu tava impaciente, eu tava jogando assim, cumprindo um protocolo que a gente, né, uma rotina que a gente tem da noite. Confesso que louca para acabar o circuito do tabuleiro para eles dormirem logo. Só que eu consigo hoje, depois de um caminho muito longo, eu consigo ter consciência disso. Então eu comecei a ficar irritada com essa brincadeira do dado, mas que eu sei que é uma brincadeira que faz parte do jogo. Quando a gente era criança, como que a gente jogava? Era exatamente assim, fazendo um monte de mandinga para ver se saiu o número que a gente queria com o dado, dando uma implicada com o outro, uma implicada saudável com o outro, torcendo, cantando musiquinha. Eu é que não estava nessa vibe, eu é que não estava nessa energia. Não seria justo eu começar a brigar com eles e querer apressar o jogo enfim, se é para fazer dessa maneira, era melhor eu não ter oferecido aquela brincadeira, né? Era melhor eu não ter aceitado aquela brincadeira, ter pensado numa outra coisa, conversado com eles. Mas eu aceitei. Então, apesar de estar irritada com aquilo, de estar cansada, de eu querer acabar logo, se eu aceitei, eu preciso entender que faz parte da brincadeira. E claro que num determinado momento eu falei com eles, falei, olha, tô um pouco cansada, tá acabando já, vamos tentar jogar o dado de... Mas eles quiseram continuar fazendo e eu preciso me manter consciente disso, de que faz parte da brincadeira. Então, o que eu tô querendo exemplificar aqui? Se eu simplesmente agisse com o meu cansaço, pelo meu cansaço, que tá bem grande, eu teria apressado, eu teria parado o movimento deles a toda hora que eles fizessem isso, eu teria parado o dado toda vez que eles fizessem as tais voltinhas com dado, eu teria, não sei, brigado, parado o jogo, mas eu consigo entender que é muito mais sobre o meu cansaço que não vem deles, hoje especificamente não vem deles, é um cansaço que vem do trabalho e que eu acho que na maioria das vezes o nosso cansaço, a criança é uma parcela pequena desse cansaço, mesmo se a gente opta por não trabalhar fora, mesmo se a gente não tem ajuda de uma pessoa para casa, a criança é uma parcela pequena. Nosso cansaço, na maioria das vezes, vem de uma sobrecarga emocional muito grande, de um estresse ligado ao financeiro. Esse cansaço, assim, tão, sabe, tão que grita para fora, não vem sempre da criança. A criança é a gotinha do copo que já está quase transbordando. E aí a autorregulação fala sobre isso, fala da gente entender que algumas coisas são gatilhos, não são causas. E a autorregulação passa pela inteligência emocional e pela comunicação positiva e pelas perguntas inteligentes. Por quê? Porque a gente precisa fazer a escolha certa de como agir, e é isso a inteligência emocional, de como organizar as nossas emoções, de reconhecer em primeiro lugar essas emoções, e de encontrar dentro de si
maneiras de organizar essas emoções para que a gente responda melhor. Ou seja, como eu escolho lidar com essa situação para que eu alcance melhores resultados. Isso é autorregulação. Como eu lido com as minhas emoções, como eu respondo àquela situação de maneira que eu alcance melhores resultados. Então, se a gente começa a encarar dessa maneira, então, por exemplo, a pessoa que estava com enxaqueca e TPM e contou que foi muito difícil, porque às 6 da manhã já estava tendo conflitos em casa. Provavelmente estava muito difícil porque o pavio dessa pessoa já estava muito curto. E assim, é justificável, ela estava com dor de cabeça, ela estava num período que tem essa turbulência hormonal. Então a gente precisa aceitar e se acolher no sentido de dizer assim, caramba, tá difícil hoje mesmo. Né? Não é porque eu sou impaciente, não é porque eu não dou conta, não é porque eu não sou boa mãe, não, é porque hoje está difícil. Né? A gente parar de se rotular também, né? De se colocar em caixinhas, assim. Um dia tá tipo, um momento tá pior, outro momento vai estar melhor. E é assim. Então, se tá difícil hoje, será que eu posso pedir ajuda? Será que eu sei pedir ajuda? Será que eu sei receber ajuda? Aí eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, eu que já sei que nesse período é um período que eu tenho TPM, que eu tenho enxaqueca, como é que eu posso organizar o dia para favorecer? Né? A gente não vai antecipar e prever todas as situações, é claro que não, mas a gente pode fazer isso com algumas. Então, será que eu já acordo e tomo logo um remédio para me acalmar? Quando minha filha estiver assim, às vezes é melhor deixar então ela mais inquieta e agitada um pouquinho para eu ir lá tomar um remédio, beber uma água, respirar. A gente vai buscando estratégias, isso é autorregulação. E aí eu contei para vocês de um episódio dessa semana que estou até procurando ele aqui, que eu cheguei em casa super cansada. Vocês sabem que aqui em casa as crianças dormem cedo. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Compreendo a autorregulação como capacidade de lidar com as nossas emoções e pensamentos. Isso, Lívia, é isso mesmo, mas assim, é a capacidade de lidar e de transformar a nossa resposta, né? Porque não é só a gente saber lidar com a emoção, saber lidar com a raiva. É a gente entender que a gente sente raiva, entender que a gente está cansado, entender que a gente está aborrecido, com sono e tudo mais, e aí buscar maneiras. E aí, quando eu falo de inteligência emocional, eu também estou dizendo do racional, que a gente faz parte da inteligência emocional, a gente saber se destacar um pouquinho dessa emoção. Então, eu vou pegar essa emoção, eu não vou ignorar ela, mas eu vou fazer um recorte, deixá-la um pouquinho de lado e criar estratégias racionais. Então, respirar fundo é uma estratégia racional, sair do ambiente é uma estratégia racional, porque a gente já sabe que o nosso cérebro responde melhor quando a gente troca de ambiente. A gente já sabe que quando a gente respira profundamente pelo nariz, ao menos de 6 a 10 vezes, a gente oxigena o nosso cérebro, então a gente tende a conseguir se reorganizar melhor. Então, já que a gente já sabe disso racionalmente, a gente está usando a razão. A gente conseguir, então, responder de maneira favorável para alcançar o que a gente gostaria. Bom, voltando, essa semana eu contei para vocês, né, que eu cheguei, acho que na terça-feira tarde em casa. Aqui em casa as crianças dormem super cedo, hoje, por exemplo, eles dormiram 15 para as 8. A gente tem uma rotina organizada, mas eu tô com algumas reuniões à noite e eles ficaram na casa da minha mãe e eu fui buscá-los depois de todos os compromissos que eu tive. Chegamos em casa às 9 da noite. Quando eu abri a porta de casa, tava um caos, como poucas vezes eu vi quando eu cheguei em casa. É claro que eu me desorganizei muito na hora. E especialmente, eu sei que foi especialmente porque estava no final do dia. Eu tenho certeza que se eu chegasse em casa, com a casa no mesmo estado que ela está, ao meio-dia, eu teria conseguido me organizar, me autorregular muito mais fácil, muito mais rápido. Mas eu também sou uma pessoa que durmo cedo, que acordo cedo e durmo cedo. 9 horas da noite para mim já é muito tarde. Né? A escolha desse horário da live foi uma escolha de vocês. Então, quando eu olhei aquilo tudo e comecei a me desorganizar, o meu filho percebeu isso, ele foi falando para mim exatamente o que ele me vê fazendo, não necessariamente o que ele faz.
Porque hoje, com 8 anos, ele já tem coisas que ele faz sozinho, porque eu acho que ele percebe que funciona para ele, e coisas que eu faço diferente. E ele já começou a me dizer, pediu, me ofereceu um abraço, me chamou para respirar, me perguntou se eu não queria ir para o meu quarto um pouquinho, para me acalmar. Foi falando tudo que ele vê que funciona para mim. Ali eu vi que estava dando certo. Assim, é muito bom, apesar de eu estar totalmente desorganizada, de eu estar muito irritada, eu fiquei muito feliz. Eu entendi, e é isso que é bacana, assim, sabe? A gente não cai mais nesse lugar também da culpa, de que não posso errar. É, eu entendo que eu sou humana e que vai ter dias que vão ser mais difíceis, como algumas que me narraram aqui nesse post de ontem. E tudo bem ser mais difícil, tudo bem a gente se perder às vezes no meio do caminho, e a gente pode voltar. A gente não precisa ficar ali perdido, se culpando e se sentindo a pior pessoa do mundo. Não, a gente não tem que ter medo de errar. A gente pode errar sim, a gente só precisa refletir sobre o que a gente faz depois desse erro. Então, enquanto ele foi falando isso, e ele é um menino muito perspicaz, assim, de algumas coisas, então ele foi dizendo como é que estava o meu rosto, foi descrevendo, e eu ouvindo aquilo, consegui me acalmar, fiz a respiração como ele sugeriu, a gente se abraçou. Enquanto isso, eu falei, caramba, olha que legal. Ele conseguiu se autorregular diante da minha desorganização. Foi o contrário. Ele serviu de neurônio espelho. Quem está aqui, né, em todas as lives já ouviu eu falar sobre isso. Eu busco tanto ser um neurônio espelho para ele, né, ser fonte de autorregulação, espelhar tranquilidade e organização emocional para que ele consiga se organizar. E ele foi essa fonte de reflexo para mim, nessa fonte de autorregulação. Olha que incrível. E isso tudo só aconteceu porque ele me observa. Então, quando eu digo que começa na gente, é porque a criança, ela escuta com os olhos. Não adianta a gente falar e não fazer. Então, ao invés da gente buscar aqui maneiras de calar o choro, maneiras de garantir que a nossa criança não se desorganize diante de uma frustração, a gente precisa pensar primeiro como que a gente reage diante de uma frustração. E isso passa pelo comportamento da criança, porque uma criança, quando grita depois de ouvir um não, esse grito causa frustração na gente, causa irritação na gente. E como é que a gente lida com esse grito? Como é que a gente responde à nossa frustração? É assim que a gente orienta essa criança. A gente não orienta ela dizendo a ela como a gente gostaria que ela se comportasse. A gente orienta ela sendo o que a gente gostaria que ela fosse. Então, o grande desafio, quando eu falo de autoevolução, né, educar é uma oportunidade de evoluir como ser humano, é por isso, e isso é tão incrível, porque eu digo para vocês o tempo inteiro que eu não tenho essa habilidade, eu não sou naturalmente assim, nada assim. Eu tendo a ser muito explosiva, eu tendo a ser irritada com muita coisa, mas eu aprendi que isso não me traz coisas boas. Então eu aprendi que eu preciso buscar outros caminhos, preciso seguir esse caminho que eu acabei percorrendo, né? Acabei me formando, me constituindo, assim, digamos. Se eu continuar seguindo esse caminho, eu não vou alcançar o que eu quero. Eu não vou alcançar a relação que eu sonho para mim com os meus filhos, nem com meu marido, nem com os meus amigos. Então, eu preciso mudar o caminho. E eu entendi que mudar o caminho passa por isso, passa por uma transformação minha. Então, cada vez mais que eu consigo praticar essa autorregulação comigo mesma, nesse dia, por exemplo, depois que eu me reorganizei com a ajuda dos meus filhos, a gente sentou, eu me desculpei, porque eu expliquei que nada daquilo que eu falei, né, que eu falei que estava chateada, porque eu estava cansada, não tinha tido ajuda, nada daquilo era sobre eles, porque eu também sei que eles são crianças. Claro que eles podem me ajudar, claro que eles têm responsabilidade,
Mas tudo aquilo também era muito mais do meu cansaço, é, eram outras questões, e que acabou que eles que estavam ali na minha frente era quem estava recebendo o respingo de todo o meu cansaço. Então, na hora é, que eu consigo aceitar o meu erro, sem entrar na culpa, porque toda vez que a gente entra na culpa, a gente entra num lugar muito perigoso, que vai afundando ainda mais a gente, que vai prendendo ainda mais a gente nesse lugar ruim, né, que traz sensações e sentimentos muito ruins. A culpa, ela, ela faz muito mal pra gente, né? Ela faz a gente se sentir o pior do ser do mundo. Então, quando a gente consegue se livrar disso, entender que a gente erra, que tá tudo bem errar, entender que assumir esse erro e se desculpar por esse erro humaniza a gente, né? Humaniza a nossa maternidade, ensina o nosso filho, que a nossa busca por essa autorregulação, entendendo e respeitando que é um processo muito gradativo, muito delicado e muito particular de cada um, que essa busca, então se até a gente alcançar de fato a autorregulação, tem essa busca, e essa busca já é muito positiva. A gente não precisa querer chegar de cara no resultado final, não vai ser, é um processo. E esse processo todo é um processo autoeducativo, quando a gente fala da gente adulto, e um processo educativo, quando a gente fala da criança, que está acompanhando essa nossa busca, essa nossa caminhada, e que está caminhando do nosso lado, né? Que tá se espelhando na gente. Então, quando eu proponho autorregulação, e eu vou aqui trazer, né, o que a gente conversou, esses mecanismos que eu uso, que para mim funcionam muito, por exemplo, não responder imediatamente. Caramba, o dia que eu descobri que eu podia não responder imediatamente foi incrível. E eu descobri que não responder imediatamente faz com que o outro descubra sozinho as respostas às vezes. Porque na hora que ele pergunta para mim alguma coisa, muitas vezes ele próprio reflete na resposta. Então, essa pausa que eu dou para me reorganizar, muitas vezes já é o suficiente para que ele encontre as respostas sozinho. Então, é maravilhoso, por exemplo, quando eles estão brigando, que aqui é uma coisa que me desorganiza muito, que me deixa muito chateada quando eles brigam um com o outro. Quanto menos eu vou lá, melhor eles se resolvem, mais pacífica mais pacífico é o conflito, mais leve, logo eles estão brincando juntos e tal. E toda vez que eu vou de imediato, que eu me esqueço disso, que eu estou desconectada disso tudo e acabo indo muito rápido responder ao que está acontecendo ali, a briga fica maior. Acaba indo para uma direção, para um lado diferente, então acaba tendo um novo motivo para briga, porque às vezes é para disputar minha atenção, para disputar quem é que errou mais. Então, a gente não precisa responder imediatamente. Não, nada do que eu vou falar aqui talvez seja fácil, ou para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil. Tá tudo bem, eu acho que é a busca, a gente refletir sobre esse caminho que eu falei no início, né? Da gente entender que para a gente chegar lá onde a gente imagina, naquela educação para conexão, naquela relação amorosa e respeitosa com o nosso filho, a gente precisa percorrer esse caminho, aprender, evoluir. Então, não responder imediatamente, respirar fundo, se afastar se for preciso. Então, se afastar, dependendo da idade da criança, já pode ser mudar de ambiente. Pode ser mudar essa criança de ambiente e você mudar também de ambiente. Né? Você não precisa ir para o mesmo lugar que ela, se está muito difícil para você. E são 2, 3 minutos de pausa que já fazem já trazem um ganho assim incrível. Quem conseguir tentar, eu tenho certeza que vai colher bons frutos, assim. Eu recebo muito feedback positivo disso. Na hora que a gente consegue, então, não responder imediatamente, respirar fundo e trocar de ambiente, a gente consegue organizar nossas emoções e diminuir um pouquinho as tensões e adrenalina e tudo mais. E aí fica mais fácil a gente responder com a razão. Fica mais fácil a gente se destacar emocionalmente e agir racionalmente.
E agir, eu sempre digo assim, se imaginar como um locutor daquela cena. Então, imaginar você e o seu filho no conflito, você fica ali de cima, como um narrador, né, locutor ou observador daquele conflito, e você tentar entender de fora como é que você pode responder, como é que você pode agir para colher os melhores resultados. Então, esse conjuntinho, essas 4 ações, elas são mágicas. Quando a gente consegue, e aí, de novo, não vai conseguir talvez na primeira vez, mas tudo bem. Vai começar a se observar para entender o que faltou aqui, o que não deu certo naquele dia, para nas próximas vezes ser mais bem sucedida a tentativa. A Angélica está dizendo que vai tentar, depois você volta para me contar, Angélica, mas eu acho que você vai conseguir. E aí é isso, a gente entender então esse processo de autorregulação, entender que começa na gente, então parar de pensar como é que eu faço para meu filho parar de chorar e pensar como é que eu faço para me autorregular e ajudar o meu filho a se autorregular. Porque ele vai chorar diante do não, ele vai chorar quando estiver triste, ele vai chorar quando ele quiser muito uma coisa, quando ele tiver que parar de brincar, ele vai chorar quando ele brigar com alguém, ele vai chorar, porque a criança chora. Faz parte dessa primeira infância, o choro ainda é uma voz muito, muito grande para a criança, o corpo ainda é uma voz muito grande para a criança, apesar deles saberem falar, as emoções ainda estão desorganizadas, então lidar com esse turbilhão de coisas dentro deles é muito desafiador. Por isso, Por isso que dessa desorganização vem o choro, vem os movimentos mais, é, mais brutos, né? Mais amplos assim no corpo, porque eles estão de fato desorganizados e o corpo deles externo reflete eles internamente. Então, ao invés de a gente focar no erro da criança, focar no comportamento mais desafiador, a gente precisa focar na nossa autorregulação, que vai instrumentalizar a nossa criança. Bom, a André colocou aqui melhorar 1% a cada dia. Não é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu ia até falar no começo, mas eu esqueci de falar. Dessa autorregulação. Eu fiz... A Angélica tem uma filha já... Acho que já pode falar que é pré-adolescente, né, Angélica? Aqui não tem choro, mas muitos questionamentos, marcha, virada de olhos, e é muito legal se a gente fica imaginando a disciplina positiva, a parentalidade positiva para crianças pequenas, né? Porque eu trago uma fala para a primeira infância, na verdade, porque o meu objetivo é que a gente consiga começar essa relação olhando para essas questões. Mas é incrível como funciona também com adolescente, com adulto. Tô falando assim, né? Eu vivi isso na minha pele. Quando eu encontrei esse caminho, eu precisei praticar isso comigo mesma. Eu preciso todos os dias, todos os segundos, ficar atenta. Porque se não estiver atenta, eu me desvio sempre. Sobre essa autorregulação, sobre essa projeção de qual resposta que eu posso dar para que eu alcance melhores resultados, eu gosto muito de dar exemplos da nossa vida adulta que sejam dissociados da questão da educação parental. Eu vou falar aqui rapidinho. Eu contei até ontem nos stories, eu fiz uma formação em Mindfulness Eating no início do ano, que foi bem bacana, inclusive. Eu sempre acho que eu tive uma alimentação ok, e de um tempo para cá eu fui tendo uma alimentação muito ruim, fui criando hábitos muito ruins, fui criando uma dependência assim, de chocolate, de coisas que obviamente não estavam me trazendo bons resultados. E não só pela questão do ganho do peso, não, mas assim, estava com muita falta de energia, estava sentindo o cabelo ruim, enfim, não estava legal. E aí eu resolvi fazer essa formação, porque eu já tinha feito milhões de dietas, milhões de tratamentos, e aí você emagrece, mas depois volta tudo. Porque eu não estava entendendo a raiz do problema, né? E aí nessa formação, uma das coisas, né, uma das técnicas assim, que vieram, que me marcou muito e que fala muito sobre isso, né, sobre essa questão da autorregulação, assim, por que a gente olha um brigadeiro para quando a gente está de dieta? A gente faz a dieta linda a semana inteira,
E aí a gente vai para uma festa de criança, a gente não resiste por algum, a gente vai tentando resistir a todos os salgadinhos, a tudo que passa, e depois da 10ª vez que alguém te oferece um brigadeiro, você aceita o tal do brigadeiro. E aí você fala, caramba, eu não posso comer isso aqui. Então, já que eu comi um, eu vou comer aqui mais uns 4 ou 5 e amanhã eu volto à dieta. Só que esses 4 ou 5 viram um gatilho para você aproveitar e comer um bolo rapidinho. E aí você no dia seguinte, já que você comeu brigadeiro, você come um pão francês também rapidinho. E aí você vai entrando nesse processo de que aquele alimento é proibido, mas já que eu comi um pouquinho, eu vou agora comer tudo que eu puder, como se não houvesse amanhã, porque ele é proibido, eu nunca mais vou poder comer. E essas palavras, que é proibido, que eu nunca mais vou poder comer, são gatilhos para que a gente vá se boicotando. Mesma coisa na educação. Então, o que ela sugere, né, que ela sugeriu pra gente, e todos os exercícios que ela fez, foi da gente tentar se ver minutos depois de a gente ter comido aquilo. Então, por exemplo, estou falando do brigadeiro porque é o meu ponto fraco. Eu vou comer aquele brigadeiro, né, um brigadeiro. Como é que eu vou estar daqui a 10, 15 minutos? Qual sensação que eu vou estar? Eu vou estar feliz? Eu vou estar arrependida? Como é que eu vou estar no dia seguinte? Eu vou estar orgulhosa das minhas conquistas? Vou estar arrependida desse passo para trás? Não, talvez um brigadeiro num determinado momento, se eu já estou lá no lugar onde eu queria estar, talvez um brigadeiro não me traga isso. Então eu como um brigadeiro. Eu não vou comer o segundo e o terceiro, porque eu vou fazer essa projeção de um futuro próximo e vou falar, caramba, não, mas aí eu vou me lembrar que eu fico com raiva de ter comido, que eu fico arrependida, que eu fico querendo voltar no tempo para não fazer de novo. Então não vale a pena para mim. Então eu não vou fazer isso. E aí, é claro que é muito mais profundo do que isso, né? São 12 aulas bastante reflexivas dessa temática, mas é incrível como virou uma chavinha para mim. A mesma chavinha que eu tinha virado nessa relação, na questão da comunicação com as crianças, da autorregulação na educação dos meus filhos, eu consegui virar na alimentação. Porque eu aprendi como me autorregular diante do alimento, que é do doce, né? Que era uma dificuldade que eu estava vivendo. Hoje, eu de fato, tem poucos meses que eu fiz, eu consigo olhar um doce e de fato não sentir vontade. Mas assim, foi um processo construído, talvez cada um no seu tempo, talvez outras pessoas da turma tenham conseguido primeiro do que eu isso, outras pessoas podem não ter conseguido ainda, mas se refizerem o curso, né, no momento que for, que aquilo ali fizer sentido, porque é isso, né? A fala é a mesma, mas é algum momento, no momento certo que faz sentido, você vira a chavinha. Então, às vezes você ouve uma coisa num dia, não faz muito sentido, 2 meses depois você ouve a mesma coisa e pronto, fez sentido. Fez sentido porque você estava vivendo alguma coisa naquele momento que caiu certinho para você. E foi isso que aconteceu comigo. Caiu certinho pro momento que eu estava vivendo. E aí virou uma chavinha, eu consegui voltar a ter uma alimentação muito mais consciente, muito mais focada, consegui me autorregular diante desses alimentos, entender, refazer mesmo o meu olhar para a alimentação, entender a diferença entre comer, né, e de fato me nutrir. Enfim, foram muitos ganhos. E a mesma coisa quando a gente fala dessa autorregulação ligada à nossa criança. Quando a gente vira essa chavinha de que não é sobre nunca mais fazer. A gente não está falando nunca mais vou gritar com meu filho. Não, a gente não está pensando em nunca mais. Eu até brinquei nos stories recentemente, né? Essa palavra nunca e sempre, elas são muito, muito eternas, né? São muito, muito grandes, assim. Não é sobre muito, não é sobre para sempre ou nunca mais. É sobre hoje, é sobre aquele momento, é sobre como eu consigo agora. E aí amanhã é um outro dia, como é que eu vou conseguir amanhã? E tudo bem. Eu queria sugerir que vocês tentassem fazer esse exercício de afastamento, de respiração, de destacamento emocional, né? De se ver como uma terceira pessoa no conflito com a criança e aí conseguir pensar bem nas ações. E depois, se vocês puderem, voltem aqui no direct, enfim, no post, como vocês quiserem, mandem e-mail. Tem link de WhatsApp aí no meu perfil também.
Me contem, que eu adoro ouvir as histórias depois para saber que deu certo. E agora, a Angélica colocou, muito bonito, precisamos ter olhos de bondade para nós mesmos. É exatamente, a gente fala tanto em acolher a criança, tanto nisso, e a gente às vezes não sabe se acolher. Às vezes não, na verdade a gente não sabe se acolher. Por isso é tão difícil acolher o outro, especialmente quando é criança, porque ela mostra mais ainda as nossas fragilidades, né? Então a gente precisa aprender. Quando eu falo desse autoconhecimento, é isso, é esse autoacolhimento também que é fundamental para que a gente consiga praticar qualquer proposta ligada ao equilíbrio precisa estar associada ao autoconhecimento, ao alto amor, né? A esse acolhimento a gente mesmo. Bom, vamos lá para dar tempo. Já tem muito tempo que, na verdade, para quem não conhece assim, a história desse espaço, né, aqui do Instagram, comecei totalmente despretensiosa durante o mestrado, escrevendo. Eu adoro escrever, adoro escrever. Eu amo educação. Quem me conhece, assim, os amigos mais próximos sabem que eu durmo muito cedo, mas que quando eu estou falando de educação, eu já passei uma noite inteira acordada, até as 6 da manhã, falando sobre educação. Assim, é uma coisa que me mobiliza demais, que me alimenta realmente. E aí eu comecei a escrever muito despretensiosamente, a coisa foi crescendo, foi chegando mais gente, e aí quando eu olhei, estava aí com tanta gente que tem aqui dentro, e eu não sabia o que fazer com isso, eu não sabia como fazer disso um trabalho real, né, para não ficar também só um diário, não só no sentido de diminuir isso, não, mas assim, de que eu queria mais do que isso, né, comecei a querer mais do que isso. E aí ao mesmo tempo, começaram vocês ao mesmo tempo começaram a me pedir algumas coisas. Ah, faz um curso, você tem algum curso, né? Depois de um atendimento, por exemplo, a pessoa me procurava. Tem algum curso seu? Posso indicar para algum amigo? Escreve um livro. E começaram a surgir convites para escrever livro, convites para o curso, para um monte de coisa. E aí eu comecei a pensar sobre isso e entender que aqui podia ser realmente um espaço de trabalho e de uma realização mais profunda, né? do que, do que, do que só um diário. Mas é tudo muito assustador. É tudo muito desafiador, palavra melhor, mais acertada. Especialmente porque, como eu falei aqui mais cedo, e eu falo muito aqui, esse espaço é 100% feito, idealizado e colocado em prática por mim. Ninguém me ajuda a pensar no tema, a escrever, a criar a arte, a pensar nos stories, a responder, né? Às vezes tem 50 comentários num post, eu respondo todo mundo. Todos os directs que chegam eu respondo. Se alguém eu não respondi, é porque o Instagram às vezes não mostra mensagem. E aí já cansou de chegar uma mensagem para mim, eu vou abrir e ela era de março. E não sei por que apareceu para mim hoje. Então, isso acontece com muita frequência. Então, quem eu não respondi direct, você pode ter certeza que é porque não apareceu para mim. Eu respondo todo mundo, nem que eu fique até tarde fazendo isso, porque de dia às vezes é um pouco mais complicado. E eu tenho muito prazer em fazer isso. Mas é claro que isso tem um gasto de energia emocional e de energia de trabalho mesmo muito grande. Quem também me acompanha de perto vê o quanto que eu me dedico a isso. E aí eu queria que isso se tornasse uma coisa maior. Graças aos pedidos de vocês, eu fui vendo que isso era possível.